Abra a sua Bíblia, texto de 1 Samuel. Nós vamos meditar no capítulo 1, mas também capítulo 2 vai servir de referência para nós. Capítulo 2 é uma oração e nós vamos ler um pequeno trecho deste capítulo 2, do versículo 9, a parte B, e eu quero convidar os irmãos a lermos juntos. Vamos juntos? Pois não é a força que faz o homem triunfar. Mais uma vez, pois não é a força que faz o homem triunfar. Que Deus aplique em nossos corações a sua bendita palavra. 1 Samuel capítulo 2, versos 1 a 10. Este capítulo reproduz a oração de Ana, mulher de Eucana. É a oração de uma mulher estéril, que não apenas tinha esta luta, esse desafio da sua própria vida, mas uma mulher que também vivia com críticas e censuras de uma rival, que também tinha uma grande luta no seu coração, já que naquele contexto, naquela época, uma pessoa estéril significava uma pessoa castigada por Deus. Essa era a compreensão da época sobre a esterilidade. E esta mulher encontrou no templo resposta para a sua inquietação. Encontrou na presença de Deus. É curioso que muitas vezes nós, quando enfrentamos lutas e dificuldades, a nossa tendência é exatamente fugir do templo, não ir ao templo. Às vezes, quando observo alguém ausente mais de uma vez e que não sei se está viajando ou se tem algum compromisso, quando pergunto, a pessoa muitas vezes diz: estamos enfrentando uma luta enorme. E o que eu digo muitas vezes mas é exatamente no templo que você deve buscar resposta para as suas inquietações. Eucana tinha 2 mulheres, algo que naquele contexto e naquela cultura era comum, Ana e Penina. Mas a Bíblia diz que ele amava Ana. Está no capítulo 1 de 1 Samuel, no versículo 5. Ano após ano, Eucana comparecia ao templo em Siló. E ali ele ia com toda a sua família, com Penina e os seus filhos e filhas, e com Ana, que não tinha filhos, ele então subia para adorar. A Bíblia descreve Penina como uma rival. E é interessante a expressão bíblica do hebraico para esta rival. O termo tsará significa ou descreve importunação, hostilidade. E isto descreve exatamente a atitude desta mulher para com Ana. Diz a Bíblia assim: a sua rival a provocava excessivamente para a irritar, porque Ana era estéril. O que a gente pode imaginar é que Penina, obviamente, colocava a sua situação, tendo filhos e filhas, em contraposto com Ana, que não possuía filhos. Verso 7 do capítulo 1 diz: todas as vezes que Ana subia ao templo, Penina
a irritava, pelo que Ana chorava e não comia. Assim descreve, portanto, a situação, a Bíblia, a situação de Ana. No verso 18, entretanto, nós encontramos uma diferença com toda essa situação. A Bíblia diz que depois dela ir ao templo e dela encontrar-se com o Senhor e ali do sacerdote ouvir uma palavra do Senhor para o seu coração, a Bíblia diz assim, olha, verso 18: assim a mulher se foi o seu caminho e comeu, e já não era triste o seu semblante. Há um contraste, portanto, muito grande entre o momento em que ela vai ao templo, o momento em que ela está no templo, derramando, como ela mesma diz, a sua alma diante do Senhor, e agora como ela sai do templo. Já não era triste o seu semblante. E em sua oração, no capítulo 2, ela então diz isto: pois não é a força que faz o homem triunfar, que faz o ser humano triunfar. Isto Ana diz com respeito à sua própria luta, como descrevendo talvez todas as nossas lutas e as quais enfrentamos muitas vezes em nossa vida. Como Ana chegou a esta compreensão? Qual foi a experiência de Ana ali no templo e com o Senhor? E o que mudou na sua perspectiva de tal modo, ou na sua vida, de tal modo que ela pudesse agora ter novamente vontade de comer e que ela seguisse o seu caminho, como a Bíblia diz, já com um semblante não mais triste, mas alegre. Há princípios aqui, irmãos, que descrevem esta vida de triunfo sobre lutas e dificuldades, que eu quero compartilhar com vocês rapidamente. E a primeira delas, o primeiro princípio que está aqui descrito é este, e que eu aprendo com esse texto. A graça é melhor do que o mérito. Vamos dizer juntos? A graça é melhor do que o mérito. Ana vivia a vida sob o princípio da graça, enquanto Penina vivia sobre o princípio do mérito. Aliás, o nome Hannah, ou Ana, como é traduzido em nosso texto, significa não outra coisa senão graça. Enquanto Penina significa joia. Joia, que não é a joia, não é? Irmã e filha da irmã Maria Alves. Joia, algo precioso. Observem, irmãos, entretanto, que não era apenas o nome. Nós sabemos que no contexto do Antigo Testamento, quando se dava o nome a uma criança, dava-se com o objetivo de que aquele nome representasse a própria vida da pessoa. Devemos lembrar, por exemplo, a história de Jacó, que recebe o nome de suplantador, mas que depois que se encontra com Deus, o seu nome é mudado para Israel. O Senhor o salva, ou o Senhor luta por ele, mudando completamente não apenas o nome, a denominação, mas também a sua própria história de vida. Então observem, meus amados irmãos, que aqui não se tratava apenas de nome, mas de atitude. 1 Samuel, capítulo 1, verso 6, vejam que diz: a sua rival a provocava excessivamente para irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E no capítulo 1, verso 7 diz: e assim o fazia Eucana de ano em ano ao ir ao templo, e todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia.
Por que Penina irritava? Qual era o conteúdo desta palavra maldita de irritação contra Ana? Se não esta: olhe para mim, Ana, eu sou abençoada, eu tenho filhos e filhas, você não tem nada. Ela estava baseada exatamente no princípio do mérito. Ela merecia tudo isso. E aí irritava Ana, exatamente pela ideia de que Ana merecia toda aquela situação. Versos 10 a 11 contam e descrevem a história de Ana no templo. Observem, Ana, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou muito. E fez um voto dizendo: ó Senhor dos exércitos, se deveras atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e pela sua cabeça não passará navalha. Ana aqui apela ao Senhor, e ela apela porque ela vive pelo princípio da graça. Observem, ela não coloca diante do Senhor o seu mérito. Eu mereço, Senhor, não. Ela apenas diz: Senhor, se atentares para a aflição da tua serva. É como se ela dissesse: tem misericórdia, Senhor, da tua serva. E por isso chorava, e por isso andava amargurada de alma, meus amados irmãos. Ana vivia pelo princípio da graça, enquanto Penina vivia pelo princípio do mérito. Verso 17, diz que depois que ela ouve a palavra do Senhor através, ou a promessa do Senhor através do sacerdote Eli, ela lhe diz o seguinte: e então lhe respondeu Eli: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E Ana diz assim: ache a tua serva graça diante dos teus olhos. Ache a tua serva graça diante dos teus olhos. É interessante porque a expressão aqui por graça, de Hanan, é também a raiz da palavra Ana, graça. É como se ela dissesse: Eli, você é representante de Deus aqui. Então, eu peço que assim como o meu nome significa graça, que assim eu encontre graça diante de ti e diante do Senhor, para alcançar o favor que eu estou pedindo. Meus amados irmãos, as atitudes de quem vive pelo princípio do mérito é normalmente muito parecido com este de Penina. É exaltar e engrandecer as suas próprias virtudes e muitas vezes aviltar a vida e a situação de outros. Ana obteve o favor de Deus e dos homens, teve sua oração respondida favoravelmente, mas não foi por seus méritos, foi por graça, favor imerecido da parte de Deus. Ela apelou para a graça, e por isso a Bíblia diz que ela seguiu o seu caminho, recuperou a vontade de viver, porque eu creio que quando alguém perde o apetite, não tem vontade de comer, recusa a comida, é porque está, de um certo modo, dizendo, a não ser que haja alguma razão de enfermidade, é porque está normalmente dizendo: eu não quero mais viver assim. Mas ela recupera a sua vontade de viver. A grande pergunta que vem a todos nós é como vivemos a nossa vida. Vivemos pelo princípio da graça, do favor imerecido da parte de Deus, ou vivemos pelo princípio do mérito,
achando que merecemos algo diante de Deus. A Bíblia diz que nós somos salvos pela graça de Deus. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. O apóstolo Paulo, grande Paulo, que pregou o evangelho da graça do Senhor, em certo momento da sua vida, vivendo uma luta que a gente não sabe exatamente qual é esta luta, provavelmente enfermidade permanente, que o impedia de desenvolver o trabalho com mais eficácia e eficiência. Ele diz e narra em uma de suas cartas que ele orou a Deus 3 vezes pedindo para ficar livre daquilo que ele chama o espinho na carne. Mas a resposta que ele recebeu do Senhor foi: a minha graça te basta, porque o meu poder é aperfeiçoado na fraqueza. E Paulo concluiu: quando sou fraco, aí é que sou forte. Você vive pelo princípio da graça, ou você vive pelo princípio do mérito? Segunda verdade que aprendemos nesse texto é isto: nada substitui o necessário relacionamento saudável com Deus. Meus irmãos, Ana não tinha filhos, e o texto diz no verso 5, porque o Senhor lhe tinha cerrado o útero. E quando ela se encontra ali com Eli, o sacerdote no templo, e derrama o seu coração, meus amados irmãos, o que transparece na sua amargura de alma, ela diz: eu derramo a minha alma diante do Senhor. O que transparece, meus amados irmãos, é um conflito espiritual. Não era apenas, e é claro que isso não é apenas, é uma situação, obviamente, naquele contexto, principalmente, muito difícil, muito ruim, a esterilidade, não poder ter filhos. Havia o julgamento da sociedade, que a julgava castigada por Deus. Mas havia, sobretudo, esta briga com Deus. Eu imagino que na sua oração, na sua intimidade, Ana muitas vezes dizia: Senhor, por que eu? Por que não tenho filhos? Então era um conflito, sobretudo espiritual. Ana era julgada como castigada por Deus, não é? E quando ela ora ali no templo e dialoga com o sacerdote Eli, ela lhe diz algo que me chamou muito a atenção. Ela diz: não tome a tua filha por filha, a tua serva, por filha de Belial. Filha de Belial. E na sua Bíblia, provavelmente, este Belial está em letra maiúscula, que era a ideia da personificação daquilo que queria dizer Belial, que quer dizer exatamente não valor. Ou seja, ela diz: não tome a tua serva como alguém sem valor, sem moral, sem lei. O que me chama a atenção é porque aqui o contraste é entre filha de Belial e filha de Deus. Ana não se sentia plenamente filha de Deus. Por isso vivia o conflito naquele momento, sobretudo teológico. Ela vivia uma crise no relacionamento com Deus. Muitas das nossas crises decorrem, meus amados irmãos, não da parte de Deus, mas muitas vezes interpretamos assim. Na maioria das vezes,
Estas crises decorrem de nós mesmos, das nossas escolhas ou meramente da nossa constituição física. Somos humanos, limitados, sujeitos a enfermidades, mas muitas vezes nós tomamos estas coisas como crises espirituais. Agora observe um detalhe. Eucana, esposo de Ana, ele lhe faz algumas perguntas no verso 8. Vejam o que ele diz. Então Eucana, seu marido, lhe perguntou: Ana, por que choras? Por que não comes? Por que está triste o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Sabe qual é a resposta para as perguntas de Eucana? Não, Eucana. Nada pode substituir aquele vazio que havia no coração de Ana. O vazio que, como disse Dostoiévski, escritor russo, é do tamanho de Deus. Do tamanho de Deus. Ele escreveu: existe no homem um vazio do tamanho de Deus. Então, por mais que Eucana fizesse, nada podia, meus amados irmãos, cobrir aquela amargura de alma de Ana. Diz a Bíblia que todas as vezes que ele subia no templo, ele pegava daquilo que era o sacrifício, daquilo que era a sua oferta e distribuía com os seus filhos, algo que a própria lei permitia, distribuía com os seus filhos, dava uma porção para Penina. Mas diz assim a Bíblia, para Ana ele dava uma porção excelente. Talvez na sua tradução diga, ele lhe dava em dobro. Tentava compensar aquele vazio do coração de Ana, mas nada podia preencher. Sabe qual é a tradução da palavra porção? Maná. Maná. Então Eucana tentava dar o maná dobrado para Ana, mas nada podia preencher. Meus amados irmãos, nem a própria pessoa de Eucana como esposo, e nem mesmo aquilo que ele fazia, dando o maná em dobro, a porção dobrada, e tudo aquilo que ele fazia por Ana, poderia substituir a necessária cura da alma de Ana no seu relacionamento com Deus. Nada. Existe um vazio no coração do ser humano, e este vazio é do tamanho de Deus. A gente pode tentar preencher com tudo, com bens materiais, com riquezas, ou às vezes até com amizades e relacionamentos, mas nada pode preencher esse necessário relacionamento com o Senhor. Terceiro e último aspecto é que a fé nas possibilidades divinas transforma a disposição do espírito humano, transforma o humor humano. A Bíblia diz que Ana andava amargurada de alma, triste, cabisbaixa, chorando. Há uma descrição aqui nesse texto de várias expressões negativas: provação, irritação, sentimento de rejeição divina, choro, falta de apetite, desistência da vida, coração triste, amargura de alma, aflição, julgamento, sentimento de desfiliação divina, tribulação de espírito e o derramar da alma perante o Senhor, multidão de desgosto e cuidados. Tudo isso está aqui descrito como a situação de Ana. Mas é interessante, o profeta Eli lhe diz algo que vai mudar tudo. Ele diz assim: vai-te em paz, vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. Que palavra interessante.
Eu fiquei imaginando, o profeta não prometeu nada. Ele não disse, Deus vai lhe dar o que você está pedindo. Ele apenas disse assim, vai em paz e que Deus lhe conceda aquilo que você está pedindo. E só isso mudou toda a existência de Ana. É interessante, irmãos, porque apenas esta palavra em que ela começa a entender e crer nas possibilidades divinas, transformou tudo. Ela entendia agora que ela já não era amaldiçoada, como as outras pessoas diziam. Como Penina costumava dizer a ela. Ela agora recebia a palavra do sacerdote em nome do Senhor, de que Deus ouvira a sua oração, que Deus poderia e pode realizar aquilo que o seu coração deseja. E só isso mudou tudo. Ela seguiu alegre o caminho. O seu semblante já não era triste, apenas por saber das possibilidades divinas. A Bíblia diz que Jesus afirmou que os impossíveis para os homens são possíveis para Deus. Então, quando a gente enfrenta lutas, dificuldades, coisas que nos parecem além das nossas forças, vale a pena crer nesta verdade. Deus pode, não há impossíveis para Deus, não há nada que esteja fora do alcance da sua graça preciosa. Só isto já pode transformar o nosso humor, a nossa disposição para viver a vida, seguindo o nosso caminho, alegres e felizes na presença de Deus. Há uma expressão bíblica que nos fala do anjo Gabriel, falando a Maria, mãe de Jesus, sobre o nascimento de Jesus. O anjo lhe diz algo que sempre me marca muito. Diz assim, a sombra do onipotente te cobrirá. Vocês já perceberam isso? Só a sombra de Deus pode transformar a nossa vida, a nossa disposição de espírito, transformar a nossa tristeza em alegria, a nossa desesperança em esperança e a vontade de viver volta. Só a sombra do Senhor é suficiente para mudar a nossa vida, assim como apenas a palavra do profeta dizendo, Deus conceda o pedido do teu coração. Meus amados irmãos, a minha impressão é que Ana não vivia, ela apenas sobrevivia. Não por causa dos filhos, da falta de filhos, mas por causa do peso do possível castigo divino. Pois não é a força que faz o homem triunfar, disse Ana. Ela entendeu que a força que faz o ser humano triunfar não é a força do próprio ser humano, seus méritos, seus sucessos, seus triunfos, seus bens, seus valores. Ela entendeu que não é a força que faz triunfar, é a força do princípio da graça de Deus. É a força de um relacionamento sadio e resolvido com Deus. É a força das possibilidades divinas diante das impossibilidades humanas. Tudo isso é que nos faz triunfar diante das lutas desta vida. Que Deus nos abençoe e que nos conceda esta força que pode nos fazer triunfar a cada momento e que para isso Ele nos abençoe.